Roteiro da 9ª semana de matemática. Vai ser equações do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem um formato mais geral, que é dado por ax² bx mais c igual a zero. Aonde a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, 0 vezes x², zera. Então, daí eu não tenho mais essa equação do segundo grau. E uma equação, ela é do segundo grau quando ela tem esse expoente 2 aqui. Se fosse um 3 é do terceiro grau, um 4 é do quarto grau. Ela não tem nenhum número aqui no expoente. Então, ela seria do primeiro grau. Por exemplo, tirar esse ax², ela ficaria do primeiro. E o mais importante, o A, o B e o C, vocês identificam da seguinte forma. O A é o número que está com x². O B é o número que está com x e o C é o número que está sozinho. E eles são denominados de coeficientes. Eu até uso falar, coeficiente é o número da frente. Coeficiente é o número da frente, é o número que está na frente da letra. Por exemplo, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Ah, mas não tem número na frente do x² nem do x. Quando não houver número, vocês colocam 1. Então, aqui é 1x² menos 1x mais 5 igual a zero. Por isso que o A é 1, o B é menos 1, quando for negativo o sinal tem que carregar junto, tá? Porque vai ficar menos 1x, então é menos 1. E o C é 5 positivo. Nas equações de segundo grau incompleta, nós temos dois casos. O primeiro caso é quando o meu coeficiente B zera, ele some. O meu coeficiente bx, o b e o x, some, não tem mais aquele x. Quando isso acontecer, só sobrar o coeficiente a e c, a gente tem que isolar o x. Por exemplo, x² menos 49. Como que eu isolo o x? Joguei o 49 para fora. Que número ao quadrado que dá 49? Que número vezes ele mesmo dá 49? Ou seja, extrai a raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Ok, mas também pode ser o menos 7. Por quê? Menos 7 vezes menos 7 também vai dar mais 49. Então, agora na equação do segundo grau, quando acontecer um caso assim, a solução vocês têm que colocar um mais ou menos 7. Por quê? Porque vale tanto para positivo quanto para negativo. O exemplo 2, eu coloquei coeficiente aqui no A. Ó. Aqui o A era 1, o B é 0, porque não tem, e o C é menos 49. Aqui o A é 2, o B não tem, e o C é menos 8. Como que eu isolo o x nesse caso? Passo o 8 para lá, se ele está negativo, vai para fora positivo. Passa o 2 dividindo, 8 por 2, 4. Que número ao quadrado vai dar 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? Qual é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2, mas lembra que menos 2 também pode ser. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 também dá 4 positivo. Então, nas equações do segundo grau, sempre haverá duas soluções. O segundo caso é quando o C zera. Eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B, mas o C zera. Coloque o x em evidência e teremos um produto igual a zero. Então, pelo menos um dos dois fatores é igual a zero. Nesse caso aqui, eu isolei só o x. Se eu quisesse colocar o 2 também em evidência, eu poderia, tá? Mas para ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu isolei o x. O que é colocar em evidência? É tirar o que está igual. Olha aqui nessa equação. O que eu tenho igual aqui? Eu tenho a letra x nos dois. E também, se eu quisesse colocar o 2 em evidência, podia colocar. Eu não coloquei para ficar uma equação do primeiro grau aqui. Mas se quisesse colocar o 2, como que eu faço quando eu coloco em evidência? Eu deixo o 2. Ah, aqui tinha x², ou seja, tem 2x aqui. Se eu coloquei 1 em evidência, só sobra 1. Ok? Tenho 2x, coloquei 1 em evidência, coloquei 1 aqui. Menos 8x. Se eu ponho o x em evidência, só sobra o número 8. O produto está igual a zero. Na multiplicação de dois números, para o resultado dar zero, um dos dois tem que ser zero. Por exemplo,
5 vezes 0 é 0, ou 0 vezes 5 é 0, não é? Um dos dois tem que ser 0. Então, a gente tem que colocar as duas possibilidades. Ou o x, que está fora do parênteses, é igual a 0, ou 2x menos 8 é igual a 0. X igual a 0, encerra aqui. Sempre vai ser x igual a 0. Agora, no caso de 2x menos 8 ser igual a 0, tem que resolver essa equação. Joga o 8 para fora e passa o 2 dividindo. Então, 8 dividido por 2 dará 4. Cuidado ao colocar em evidência. Você sempre coloca em evidência o que está repetindo. Posso colocar o 2 em evidência? Posso. Se você colocasse o 2 em evidência. Então, 2 por 2 ia ficar só 1x e 8 por 2 iria ficar 4. Mas é mais fácil fazer assim. Pega só a letrinha que está igual, coloca ela em evidência. O que sobrar você resolve na equação. Agora vamos para as equações do segundo grau completa. Tá? Se ela é completa, ela tem o coeficiente de A, o coeficiente de B, o coeficiente de C. Existe 2 ou 3 maneiras de resolver essa equação do segundo grau. A que nós vamos trabalhar, né, na apostila vai ser sobre o Bhaskara, depois nós vamos ver soma e produto. Como seria por Bhaskara? Primeiro passo do Bhaskara. Vocês têm que saber quem que é A, quem que é B, quem que é C. E temos duas fórmulas que o Bhaskara inventou para acharmos a resolução, para achar a solução dessa equação. Então, o primeiro passo, vocês têm que identificar o ABC. Por que identificar o ABC? Porque vocês têm que encontrar o valor desse triângulo aí. Esse triângulo é chamado de delta, tá? Ele é o delta. Existe uma forma mais fácil de decorar essa formulinha. A fórmula, a fórmula ela fica assim: delta B quadrado menos 4AC. Delta B quadrado menos 4AC. O B vai ao quadrado, o menos 4 vai multiplicar pelo valor do A, pelo valor do C. Até, né, tem uma musiquinha que, se vocês quiserem decorar, aproveitando aí nesse mês de festa junina que passou, a música da Moreninha Linda. Moreninha linda do meu bem querer, delta B quadrado menos 4AC. Então, lembra a música da Moreninha, tá? Moreninha linda do meu bem querer, delta B quadrado menos 4AC. Vocês vão usar muito essa fórmula, muito, muito, muito. Achado o delta, vamos para o terceiro passo. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Esse menos B quer dizer, troca o sinal de B. O valor que vier no B, a gente vai trocar o sinal. Por que esse mais ou menos? Porque lembra que, né, nas equações anteriores, que a gente colocava lá na resposta mais ou menos 7, mais ou menos 4? Porque na hora de extrair a raiz, já deixa assim mais ou menos. E 2 vezes A, vamos dobrar o A. Então, como fica no exemplo? Vamos tentar fazer um exemplo da fórmula de Bhaskara. Primeiro, vocês têm que definir quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Ah, mas não tem o valor de A. Quando não tem nada, você põe 1. O A fica com x quadrado, então é 1. O B é quem está com x, menos 4. E o C é o menos 5 que está sozinho. Aplica a fórmula da moreninha, delta B quadrado menos 4AC. O B vale menos 4 ao quadrado. O que é menos 4 ao quadrado? É menos 4 vezes menos 4. Vai dar mais 16. Coloquei 16 lá na frente. Menos 4 vezes A. O A vale 1 e o C vale menos 5. Só que, ó, regra de sinal. Sinais iguais, mais 4 vezes 5, 20. Somando tudo dá 36. Terceiro passo, aplicar a segunda fórmula de Bhaskara. O que esse menos B indica? Ó, esse menos B troca o sinal do B. O B não tá 4? Menos 4? Ele vai ficar 4. Então, ó, menos B, então vai ficar menos menos 4. Então, menos com menos vai dar mais 4. Precisa fazer a regra de sinal? Sim. Ou senão você só coloca trocando o sinal. O oposto de menos 4, 4. Mais ou menos, por que mais ou menos? Porque nós vamos extrair raiz de 36, que é 6, e o A vale 1. 2 vezes 1, 2. Daí nós temos dois caminhos.
Ou eu somo 6 ou eu tiro 6. Então, 4 mais 6, se eu somar 6, 4 mais 6 dá 10, dividido por 2 dá 5. Mas, e se eu tirar 6? E se for menos 6 a minha resposta? 4 vezes menos 6 fica menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Pode observar que deu duas respostas, duas soluções.